Olá, eu sou o professor Natanael Aleixo e iremos trabalhar na turma de Pedagogia a disciplina Educação no Campo. A educação no campo no Brasil, ela ainda tem muito a se desenvolver, né? A falta das políticas educacionais voltadas para esse fim, certo? Caracteriza a desvalorização do homem do campo e também estabelece uma vida limitada aos seus filhos. Então, infelizmente, a educação no campo no país ainda enfrenta esses percalços de pouco investimento por parte do poder público, penalizando assim os filhos desses homens do campo que ficam limitados àquela educação que é dada na zona rural. As pessoas que vivem no meio rural, elas têm o mesmo direito das pessoas que vivem na zona urbana. Então, por isso que a educação deve chegar até elas. Os principais problemas encontrados nessa zona rural ou na educação no campo é a falta de estrutura. Você imagine, se nós que moramos na zona urbana já não temos tanta estrutura, né, física de escolas boas e várias escolas sucateadas, imagine na zona rural, onde a visibilidade é menor, onde o acesso é mais dificultoso. Então vocês imaginem como funcionam as escolas no meio rural, onde as pessoas estão mais distantes da cidade. Outra problema também, outra dificuldade que eles encontram são as turmas multisseriadas. Ou seja, nenhuma sala de aula funciona primeiro e segundo ano, primeiro, segundo e terceiro ano. E aí o que é que acontece? É interessante isso porque eu fui aluno de turma multisseriada. Eu morei 2 anos mais ou menos na zona rural e eu estudei terceira e quarta série na época em uma turma só. Então a professora dividia o quadro ao meio e aí a terceira série ficava com um lado do quadro e a quarta série com o outro. Do mesmo jeito a turma era dividida, um lado quarta série e outro lado terceira série. E essa professora tinha que dar conta dessas duas turmas. Imagine vocês a dificuldade, 2 planos de aula, duas atividades, 2 conteúdos diferentes, simultâneos em uma turma só. Se nós já temos dificuldade de ensinar uma turma, imagine duas. E nós vamos ver o porquê dessas turmas multisseriadas. Outra dificuldade é a falta de conteúdos e metodologias adequadas. Os professores encontram essa dificuldade de ter um material específico para aquele local, aquela localidade onde ele está inserido. Eu não posso ensinar da mesma forma que eu ensino ao meu aluno na zona urbana, na zona rural e vice-versa. São contextos diferentes, realidades diferentes, culturas diferentes e devem ter metodologias e conteúdos específicos e adequados para aquela comunidade. Outra dificuldade é a formação específica. É muito difícil você ver cursos que formem professores para exercer na zona rural. Hoje já existe aí o PAFOR, né, que é um programa que ele está formando aqueles professores que já eram da zona rural. Ou seja, geralmente o professor da zona rural é aquele professor que não tem um ensino superior, era ainda o professor com normal médio, ou às vezes até sem normal médio, só tinha o ensino médio, né? E aí esses professores, com a criação desse programa, eles puderam cursar uma faculdade e desenvolver práticas específicas para o cotidiano no campo. E aí a outra dificuldade é a baixa densidade, que é o que acarreta lá o problema das turmas multisseriadas. O que é isso, a baixa densidade? É a população que é menor do que a zona urbana. Então você abre uma turma de primeiro ano na zona rural e essa turma vai ter 6 alunos. E aí, para você manter uma turma de 6 alunos é bem difícil, o custo é alto. Então o governo ele não quer arcar com essa despesa toda. Então o que é que acontece? Você pega uma turma de primeiro ano com 6 alunos e aí junta com mais 10, 12 do segundo ano e junta tudo numa sala só. E aí o professor vai ter que ter a agilidade de ensinar essas duas turmas simultaneamente. Bem complicado. Em 1932, gente, vocês já devem ter estudado o movimento, o Manifesto dos Pioneiros, certo? É um manifesto que vai lutar pela redemocratização no país,
pelas conquistas que a educação necessita naquela época. E aí esse movimento ele também traz contribuição, lógico, para a educação no campo. E nós vamos ver a cultura brasileira desde o seu princípio, né? O Brasil ele foi colonizado por portugueses. Então o que é que acontece? Existia um ensino formal, normal, secundário, para formar elites, ou seja, as pessoas que tinham recursos financeiros elevados, e aí você tinha um ensino profissional para oferecer àqueles filhos dos operários. Ou seja, a elite, isso aí é bem cultural, ficava com os grandes postes na sociedade, grandes profissões, né? Eram advogados, doutores, médicos, e aí os filhos, né, dos operários eram treinados para poder exercer uma função no mercado de trabalho. E a Lei de Diretrizes e Bases de 61, no seu artigo 105, ela vai estabelecer que os poderes públicos deverão amparar, certo, os serviços e as entidades que mantenham trabalhos na zona rural. Percebam que a educação no campo ela surge com o apoio de movimentos populares, certo? São entidades, instituições que não eram públicas, eram entidades privadas, particulares, que ajudavam aqueles filhos dos operários. Às vezes as grandes, vocês já assistiram algumas novelas e vocês percebiam as filhas de fazendeiro que tinham vontade de alfabetizar os filhos daqueles homens, dos operários que trabalhavam naquelas fazendas. E aí, em 61, a LDB ela já vai trazer um avanço para a educação no campo. Ela diz, olha, o governo tem que amparar essas instituições, né? Ela tem que ajudar para que essas instituições continuem ajudando essas pessoas a levar a educação para o homem no campo, certo? Mas essa educação aí ainda não é essa educação ampla, era a educação voltada à vocação profissional daquela pessoa, certo? Em 64 você vai ter um pequeno retrocesso porque chega o governo militar e aí aquelas organizações que lutavam pelos direitos da educação, elas são retraídas, né? Por conta da repressão que o governo militar instaurou naquela época. E aí, em consequência disso, o índice de analfabetismo no Brasil ele cresce assustadoramente. E aí o governo militar, preocupado com esses índices, porque analfabetismo é ruim para qualquer país, e aí preocupado com isso, o governo militar surge, né, o programa chamado Mobral, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que visava fazer o quê? Alfabetizar o maior número de pessoas num curto período de tempo. Né? Aquela alfabetização que vocês sabem que não era para o pensamento crítico, para o ser humano desenvolver, não. Era apenas para que a pessoa aprendesse a ler e escrever. Já em 80, as organizações da sociedade civil, especialmente as ligadas à educação popular, elas incluíram na educação, na pauta de reivindicações, de pensamento, de estratégias, a educação no campo, certo? E aí elas vão trazer, além da redemocratização do país, vão trazer também essa pauta de educação no campo. Despertar, opa, nós precisamos também contemplar esse homem que está no campo. Em 69 você vai ter algumas iniciativas populares, como eu estou dizendo a vocês, iniciativas populares no campo. Escolas famílias agrícolas, casas famílias rurais, centros familiares de formação por alternância. E essas instituições, gente, elas são inspiradas em modelos franceses, certo? A partir do ano de 69 no Brasil, lá no estado do Espírito Santo. E aí esse modelo francês, ele associa um aprendizado técnico ao conhecimento crítico do cotidiano comunitário. Percebam, agora que vem surgir a questão do crítico, né? O pensamento crítico do cotidiano comunitário. Essa proposta pedagógica ela é denominada pedagogia da alternância, né, que é operacionalizada a partir da divisão sistemática de tempo e das atividades didáticas entre a escola e ambiente familiar. Ou seja, como é que é tida essa pedagogia? O calendário do aluno da zona rural é diferente,
a adequação à comunidade, o ambiente, como é aquele ambiente. Então eles organizam essa pedagogia da alternância, elas vão organizar a educação de acordo com o contexto que aquele aluno está inserido. Então o aluno da zona rural, ele é tratado de uma maneira diferente, porque a cultura dele é diferente. Um exemplo disso, gente, é na época de safra, de colheita. Na época da colheita, a escola entra de férias. Aí vocês, por que, professor, entra de férias? Porque geralmente nesse período de colheita, os filhos, né, que estudam nas escolas vão ajudar os pais na colheita. Então, se a escola não entra de férias, aqueles filhos daqueles homens que vão para a colheita vão abandonar a escola. Então, por isso que a escola de alternância, ou a pedagogia de alternância, ela se alinha com o meio em que ela está inserida. Já em 88, a Constituição, ela, com o seu texto muito bonito, né, ela vai dizer que a sociedade brasileira, o Estado da sociedade brasileira, ele tem que promover a educação para todos, garantindo, né, o direito ao respeito e à adequação da educação às singularidades culturais e regionais de cada ser. Em complemento, a Lei de Diretrizes e Bases de 96, né, a Lei 9.394 de 96, ela vai dizer o seguinte: estabelecer uma base comum a todas as regiões do país, a ser contemplada pelos sistemas federais, estaduais e municipais de ensino, e determina a adequação da educação e do calendário escolar às peculiaridades da vida rural e de cada região. Então percebam que a LDB de 96 ela já vai dizer, olha, vocês têm que se adequar o calendário escolar à peculiaridade da vida rural, àquela comunidade que está inserida. Então não tem como ser algo, uma linha tênue, algo igual, né, do campo à zona urbana. Não, o campo ele é diferente da zona urbana. O homem do campo tem necessidades diferentes do homem da zona urbana, nesse sentido educacional. Já em 98, gente, é criada uma articulação por a educação no campo. E aí essa organização supra-organizacional passou a promover e gerir ações conjuntas pela escolarização dos povos no campo em nível nacional. Então percebam que aí também já é um marco muito importante para a educação no campo. Dentre as conquistas alcançadas nessa articulação, são 2 conferências nacionais. Nós sabemos que essas conferências nacionais, elas discutem sobre a educação e é gerado documentos que auxiliam o governo, reivindicam do governo um olhar mais voltado para essa especificidade. E aí essas conferências nacionais, né, por uma educação básica no campo, em 1998 e 2004, contribuíram muito para a educação no campo. Então é um marco também para que a gente possa deixar vivo em memória. E aí, gente, essas conferências, elas resultam em documentos que estabelecem o que é necessário para que aquela educação seja feita de qualidade. Então é muito importante que nós venhamos saber que um ponto importante, o meu aluno da zona rural e o meu aluno da zona urbana são diferentes. As metodologias, os conteúdos, as práticas e o calendário escolar tem que ser distinto, não pode ser o mesmo, porque a necessidade do meu aluno da zona rural é diferente do meu aluno da zona urbana. Para finalizar esse módulo, quero deixar para vocês um pensamento de Paulo Freire, que diz o seguinte: educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. E para fechar esse módulo, vocês vão realizar a seguinte atividade. Vocês vão assistir ao vídeo Os Desafios da Educação no Campo, Conexão Futura, Canal Futura, disponível lá no YouTube, certo? E fazer um resumo dele. É um vídeo bem interessante, é uma entrevista entre 2 especialistas e aí eles vão falar de algumas dificuldades que são encontradas no campo. Assistam o vídeo, façam um resumo e enviem para mim, certo? Eu vou deixar para vocês os slides e aí no slide vai ter a atividade e o link desse vídeo.
Desejo a todos vocês bons estudos e que vocês possam, nesse momento de dificuldade que o país está enfrentando, procurar meios, né, ou enxergar oportunidades para crescer. Bons estudos e até o próximo módulo.